Agora voltar aqui para a questão dos prefeitos, afinal de contas temos segundo turno para isso, para eleição de prefeitos e os seus respectivos vices. Temos entrevista agora sobre isso, viu, Capriotti, com o Cláudio Gurgel, cientista político, economista e também professor de administração pública da Universidade Federal Fluminense. Professor, obrigada por conversar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Ana. É um prazer para mim. Bom, a gente quer começar esclarecendo aqui para o nosso ouvinte exatamente o papel dos prefeitos e, na sua avaliação, professor, o principal desafio que eles vão enfrentar assumindo as gestões a partir de agora. Bom, os prefeitos são aqueles que lidam mais diretamente com os problemas do cidadão, porque já se tornou uma afirmação lugar comum, mas nunca é muito se repetir, que as pessoas moram nas cidades. Portanto, os seus problemas, as suas questões mais cotidianas, elas se apresentam no âmbito da prefeitura. E, no caso, os prefeitos já vão entrar com o repique da pandemia e com toda a herança que a crise econômica agravada pela pandemia está deixando nas cidades, com problema de desemprego, moradores em condições de rua, hospitais públicos lotados, crise na educação pública, que são espaços que tocam diretamente a prefeitura. Portanto, não vai faltar problemas para os prefeitos que vão assumir. Prefeito, professor, e na sua opinião, qual deve ser a principal característica desses prefeitos agora, já que esses problemas vão surgir mesmo, né? A gente vai ter certamente desdobramentos dessa pandemia, questões econômicas. Qual deve ser um perfil ideal para esses prefeitos assumirem e tentarem sair desse momento de crise da melhor maneira possível? Eu penso que os prefeitos que estão ainda no exercício e aqueles que estão eleitos e a serem eleitos, eles receberam uma informação muito clara quando observam o caso, a experiência dos prefeitos que foram sérios, rigorosos com o problema da pandemia. Então, observe o exemplo nacional mais comentado, que é o prefeito de Belo Horizonte, que não foi complacente com qualquer tipo de comportamento irresponsável em relação à pandemia. Esse candidato à reeleição foi reeleito antecipadamente, com muitos e muitos meses de antecedência, porque todas as enquetes que se realizavam apontavam o Calil como um candidato reeleito com absoluta tranquilidade. Assim também aconteceu com outros prefeitos que tiveram um comportamento sério, eu acho que a palavra-chave é esta, sério, seriedade, no lidar com as questões públicas. A experiência está ensinando a quem sobreviveu às trocas e a quem está em vias de assumir a prefeitura, que é necessário encarar os problemas com seriedade. Então, essa me parece ser a mensagem número 1 que essas eleições estão dando aos futuros prefeitos das nossas cidades. Agora, a questão da pandemia, que o senhor mesmo comentou, é algo muito complicado, né? Porque traz muitas incertezas, né? A gente ainda está no momento de muitas incertezas em relação a isso, com números subindo em algumas cidades, estabilizados em outras, mas a gente tem aí a possibilidade de uma segunda onda com mais força, né, no Brasil, principalmente no começo do ano que vem. Diante disso, professor, na sua opinião, o que deve ser prioridade desses novos prefeitos a partir de agora? Para mim, a prioridade desses prefeitos deve ser imprimir um tratamento equilibrado, um tratamento dosado no enfrentamento desse repique da pandemia. Isso significa dizer que os prefeitos vão ter que
ao mesmo tempo que preservarem as condições de funcionamento da economia em sua grande medida, eles terão que acabar com a tolerância, com o desrespeito ao mínimo de cuidados necessários para que não haja expansão da pandemia. Nós todos estamos observando, seja nas ruas, seja nos meios de comunicação, e especialmente os meios de comunicação visual, como a TV, o que está acontecendo. E estamos percebendo que os problemas não estão relacionados com o trabalho, o empenho econômico, a disposição para cumprir com os compromissos relacionados com a produção, com os serviços, mas sim estão relacionados com a forma absolutamente irresponsável com que determinados setores da sociedade têm se comportado em relação à pandemia. Então, no meu entender, está colocado aos novos prefeitos, como, aliás, neste momento, aqueles que ainda continuam, por um mês pelo menos, a questão de coibir aquilo que é dispensável no que diz respeito ao isolamento social e ao uso dos meios que são os indicados pelas autoridades sanitárias para conter a expansão da pandemia. Para mim, a questão é exatamente essa. Não se trata de fechar tudo, de voltar a um lockdown pleno, mas ter-se a distinção entre o que é necessário friccionar e aquilo que não significa uma necessidade, mas sim uma irresponsabilidade pública com a qual algumas autoridades, até a propósito das suas candidaturas à reeleição, conviveram e foram tolerantes. Agora, tem também, não é, professor, a questão, aquela velha questão que a gente fala desde o início da pandemia aqui no Brasil, que é a questão do comando central, que muitas vezes faltou para os especialistas nesse entendimento, faltou um comando central, um comando do governo federal para organizar isso da melhor maneira possível. Como é possível também que esses prefeitos consigam ter posições responsáveis, muitas vezes tendo que ir contra o discurso do comando central ou da falta do discurso do comando central? Isso é um problema, Ricardo. Problema desde o início da pandemia. Porque nós vemos aquilo que você está chamando de comando central e que tem um nome claro, se chama a Presidência da República, e grande parte dos seus ministros, não só o presidente, como grande parte dos seus ministros, que estão, aliás, diariamente caindo doentes com a Covid, exatamente porque, de uma forma absolutamente servil, se comportam do modo tão irresponsável quanto o presidente da República. E o que vimos foi esse desserviço prestado seguidamente desde o início da pandemia, e isso naturalmente afeta, porque se trata de uma liderança pública cujas pesquisas indicam que tem acolhimento entre 30% a 40% da população e que, portanto, exerce influência sobre essa população. É claro que os prefeitos e os governadores que se empenharam por imprimir um outro tipo de enfrentamento, aliás, um efetivo enfrentamento, encontraram dificuldades, porque se a autoridade central lhe dá um desestímulo, um desincentivo, e enquanto uma liderança política estimula a que os seus seguidores, grande parte da população, como sabemos, tenham um comportamento de descaso para com as necessidades e os cuidados sanitários que estão sendo requeridos pelas autoridades estaduais e municipais, isso vai se constituir uma dificuldade. Porém, eu entendo que os prefeitos que estão entrando agora e aqueles que foram
ratificados, reafirmados pelo eleitorado, estão reforçados em suas disposições de fazer o enfrentamento necessário. E mesmo com essa adversidade, eles que crescentemente recebem sinais da população de que a população espera seriedade por parte dos seus administradores, eles vão ter suficiente descortino para entender que é necessário implementar aquilo que as autoridades sanitárias estão apontando como únicas e possíveis saídas para o enfrentamento do segundo momento, do repique, ou qualquer coisa que se possa definir, essa nova expansão da pandemia. Eu entendo que o exemplo foi péssimo e que, de fato, produziu e produz um efeito muito negativo, anda contra os esforços daqueles que querem encarar com seriedade o problema, mas gradativamente essas pessoas que estão dispostas a enfrentar o problema da pandemia com seriedade sairão vitoriosas. Tá certo. Agradecer aqui ao Cláudio Gurgel, cientista político, economista e professor de administração pública da Universidade Federal Fluminense. Professor, obrigada pelo seu tempo aqui com a Rádio Bandeirantes e um bom domingo. Foi um prazer, Ana. Obrigado, professor. Obrigada, até mais. Obrigado, Ricardo.